meus amigos e irmãos, confrades espíritas, não é possível repreender o próximo, a não ser quando for útil para o bem-estar e a ordem comum. Não estamos isentos de erros, porém, não podemos deixar que infiltrações ocorram na seara cristã, prejudicando o plantio da lavra evangélica. É possível disseminar erros, exaltações, acentos sensacionalistas, que ficarão à responsabilidade de cada autoria. No entanto, não é possível que nosso senso crítico e nossa fé raciocinada aceitem o erro como acerto, o injustificado pelo justificado. A fidelidade doutrinária é o cristianismo redivivo, direto da fonte da água pura e límpida, que abastece as atividades humanas em seus vários leitos. O Espiritismo já foi implantado na Terra. É a verdade que clareia os erros, a fim de corrigi-los. O movimento espírita, no entanto, é o que os espíritas fazem do Espiritismo. Esse é o cuidado e o zelo que se deve observar e vigiar, a fim de conter as infiltrações enganosas ou enxertos indevidos, distorcendo a doutrina e antagonizando Jesus. Cabe a cada espírita primar pela pureza da fonte, a fim de não corromper a essência. Analisem os frutos conforme a árvore. Estudem sempre. O conhecimento das coisas divinas nunca se esgotará. A cada avanço da humanidade, novos conhecimentos se prodigalizarão, conforme deliberação superior. A fé raciocinada, uso do sentimento e o uso da razão, é o que pautou o missionário Allan Kardec para pôr em nossas mãos o Consolador prometido. Essa mensagem foi recebida na nossa casa no dia 18 de abril de 2026. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir as palavras que o nosso irmão Alexandre preparou com tanto carinho a respeito do Evangelho do Cristo, para que assim possamos sempre aprender algo novo e colocar em dia na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, né? Que hoje está sem microfone. O tema de hoje que a gente se propôs a falar um pouquinho seria sobre preces, né? E eu gosto de falar, né? Um ensinamento que eu tive quando eu era criança. Tinha uma professora de redação na escola que ela falou assim pra gente: toda vez que você quiser saber sobre um assunto, né? Um assunto qualquer, você procura responder algumas perguntas, né? São aquelas perguntas básicas, né? O que, como, quando, onde, por quê e quem, né? Então, você vai falar sobre um assunto que você nunca ouviu falar ou que você conhece muito pouco. Então você vai pesquisar lá o que é o assunto, por quê, como é feito, quem faz, quando, né? Então, na questão das preces, a primeira pergunta que a gente busca responder é o que é, né? O que é prece?
né? E que também, né, tem outros nomes, né? Também é chamado de oração, é chamado de reza, né? No caso aqui da doutrina espírita, a gente também chama de vibrações, né? Que no fundo são nomes diferentes para uma mesma coisa, né? Que é basicamente a mesma coisa. E lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia assim, Kardec, né? A forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, o ato de fazer uma prece, ou de fazer uma oração, ou uma reza, ele é lá, né, no fundo, um ato de pensamento, né? É o nosso pensamento direcionado a algo, né? É o pensamento que vai caracterizar a prece. Logicamente, nós podemos verbalizar esse pensamento, que é quando nós fazemos uma prece em voz alta, por exemplo, né? Então aqui no começo das palestras nós fazemos preces ou orações ou rezamos em voz alta, né? Mas se nós não tivermos o pensamento por trás, na verdade não vamos estar fazendo uma prece. É simplesmente um ato mecânico ali. Eu estou falando frases, né, ao ar, né? Se lá na minha mente eu não tiver uma intenção, eu não tiver um objetivo, né? E nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 28, esse capítulo se chama Coletânea de Preces Espíritas. É o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente quase não abre, né? Porque ele é lá no finzinho, a gente gosta de abrir o Evangelho no meio, né? Quando está ali aleatório. Então, quase nunca cai uma prece espírita para a gente ler, né? Mas lá existe todo um preâmbulo que Kardec fala sobre as preces, né? E a primeira frase é essa: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então ele também nos diz aqui: ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Ou seja, a maneira de se fazer a oração ou a prece, cada um tem a sua, né? Tem pessoas que gostam de fechar os olhos, tem pessoas que fazem de joelho, tem pessoas que fazem em voz alta, tem outros que têm em casa um altarzinho, né? Tem uma imagem lá de um crucifixo, ou tem uma imagem de Jesus Cristo, né? Então, cada pessoa vai ter uma forma de realizar a prece. Só que, é como a gente falou, é o pensamento que manda, né? E nesse mesmo capítulo, Kardec fala: um bom pensamento vale mais que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Ou seja, se nós pegarmos aí essa coletânea de preces espíritas e ficarmos meramente lendo a prece, nós não vamos estar fazendo uma oração ou uma prece. Nós temos que colocar o nosso coração nesse ato, né? Nós temos que estar ali presentes, né? É como quando a gente está falando com uma pessoa e a pessoa está lá mexendo no celular, né? A gente fala com a pessoa está lá. Ou seja, ela não está ouvindo o que você está falando. Ela está prestando atenção em outra coisa, né? Então, quando nós fazemos uma prece, a gente tem que estar presente, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo, né? E o Espiritismo, ele reconhece como boas as preces de todos os cultos,
quando ditas de coração e não somente de lábios. Isso não sou eu que estou dizendo, também está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, quando nós vemos pessoas de outras denominações religiosas fazendo orações, né? Aquelas orações são tão válidas, importantes e pertinentes quanto qualquer outra, né? A doutrina espírita não discrimina outras religiões, né? Então, muitas vezes a pessoa acredita que se ela não estiver falando de voz alta, ou ajoelhada, ou acendendo uma vela, ou qualquer outro ato que acompanha a oração, ela não está orando ou fazendo uma prece. Então, nós temos que respeitar as maneiras pelas quais as pessoas tentam contactar o divino, né? Não temos fórmulas prontas na doutrina espírita, né? Nós não temos frases feitas ou orações pré-determinadas. Mas tem outras religiões que têm, né? Tem as preces pré-determinadas, né? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma instrução de Paulo, que no catolicismo é conhecido como São Paulo, de que a nossa prece tem que ser inteligível. O que seria uma prece inteligível? Uma prece que nós conseguimos entender, né? Então não adiantaria eu aqui, vamos fazer uma prece, aí eu começo a fazer uma prece, por exemplo, numa língua que ninguém conhece. Vou fazer uma prece aqui em aramaico, por exemplo, né? Olha, eu vou fazer uma prece na língua que Jesus falava. Aí faço a prece aqui. Deve ser muito bonito, mas nós não estamos entendendo nada. Então, ela não tem um efeito, né? Elas são somente palavras. E isso vale também se nós fizermos uma prece na nossa própria língua. Mas se eu estou falando frases que para mim eu não consigo entender, eu estou só falando ali da boca para fora, né? Então uma condição da prece é que nós conseguimos entender o que está sendo dito ou pensado, né? Ali na carta de São Paulo, ele até fala assim: se eu fizer uma prece numa língua que os outros não entendem, eu serei um bárbaro para aquelas pessoas. E se eu ouvir uma prece que eu não entenda, aquela pessoa será um bárbaro para mim. Bárbaro era o quê? Eram aqueles povos que não eram os judeus e os romanos ali, né? Então eles falavam línguas que os outros não entendiam, né? Então, uma das instruções que nós temos na doutrina é que as nossas preces devem ser claras, ou seja, que nós consigamos entender o que está sendo dito, ou que nós falemos palavras que são simples de serem entendíveis por todas as pessoas. A outra é que a prece procure ser simples, ou seja, sem palavras rebuscadas, né? Ou palavras que são floreios, né? Que são meros enfeites. Às vezes a gente quer demonstrar cultura, quer demonstrar erudição, e nós fazemos uma prece ali toda rebuscada, acadêmica, como se fosse, por exemplo, um poeta, né? Que tá, o Castro Alves ali está fazendo uma prece, né? Provavelmente vai ser uma prece muito bonita, mas isso a gente deixa para ocasiões especiais, né? Para ocasiões em que talvez seja legal a gente fazer, talvez para uma assembleia, uma oração final bonita, né? Mas no nosso dia a dia, que nós procuramos ser claros,
simples e concisos. O que seria conciso? A gente não precisa fazer uma prece longa, que dure muito tempo, né? Nós podemos falar de maneira concisa, ou seja, de maneira simples, com frases curtas, porém cheias de intenção, né, daquilo que nós buscamos. E que nós também procuremos não colocar epítetos, né? A gente fala assim, ó Deus glorioso, poderoso, Senhor de toda a terra, etc. Ele é tudo isso, a gente não precisa falar para Deus que Ele é poderoso e maravilhoso, né? Ele já sabe, né? Então, isso é só, são adições de palavras em orações que, se nós nos acostumamos a fazer assim, irá se perder a essência, né? No fundo, o que nós poderíamos tentar buscar a fazer na prece é como se nós estivéssemos conversando com Deus, né? Ninguém chega assim e fala, ó Marcela, divina, maravilhosa, estou aqui a seus pés pedindo, né? Não há necessidade de fazer isso, né? Nós podemos conversar como se estivéssemos conversando com uma pessoa que nós amamos e que nós sabemos que nos ama também muito, né? Então, nessa prece, a gente não tem que ser rebuscado, né? Nós temos que falar como se nós estivéssemos falando com alguém conhecido, né? Com um grande amigo, né? Com uma pessoa que nós amamos. E Jesus dá uma dica disso, né? Ele fala assim, quando orardes, não faça como os fariseus hipócritas que ficam nas esquinas orando a altos brados, né? Ou seja, com a voz alta, para que sejam escutados pelos outros. Quando for orar, fecha a porta do seu quarto, né? Vá para o seu quarto, fecha a porta e ore em secreto, que teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, é uma dica, quer dizer, ninguém está escutando ali, né? Eu digo ninguém, a não ser Deus, né? Está escutando ali o que você está falando. Então você não tem que ficar com floreios, rebuscado, né? Porque ninguém fala desse jeito, né? Você vai chegar, ó grande amigo, glorioso, estou aqui para que vós possa atender-me em meu pedido. Você fala assim com um amigo seu? Né? Ninguém fala assim, né? Ninguém falou, ô meu amigo, estou com um problema, será que você pode me ajudar? Estou sentindo aqui muita tristeza, estou precisando de um alívio, né? É diferente. Então, por isso que Jesus fala, ore em secreto. Não precisa, às vezes, nem falar em voz alta. Algumas pessoas se sentem melhor em falar, né? Mas você também não fala gritando com o amigo, né? Fala, amigo, estou precisando de um auxílio, né? Você fala com uma voz normal, né? Então, a prece, ela não precisa e nem deve ser ostentatória, né? Ou seja, os outros não precisam saber que eu tenho uma fé, né, grande em Deus, em Jesus, né? Então, eu não preciso ostentar a minha prece. E, do outro lado, eu também não tenho que ter vergonha de fazer uma prece, né? Tem um hábito que a gente adquiriu de antes de comer, né? Quando vem a refeição, a gente faz uma prece, né? E quando eu ia no restaurante, assim, eu ficava meio constrangido, né? De fazer uma prece, porque, né? Dá a mão ali, né? Então, o restaurante, você dá a mão,
Obrigado, Senhor, por essa refeição. Eu achava estranho, né? Não tinha esse hábito. Com o tempo eu perdi, né? Porque é um momento apropriado. É claro que eu não vou ficar ali, né? Mostrando para todo mundo, mas eu faço, né? Baixo a cabeça, fecho o olho e agradeço, né? Então a gente não tem que nem ostentar e nem tem vergonha de fazer uma oração, né? Então a gente procurou responder o quê? O que e como, né? E aí a gente pode falar um pouquinho do quando, né? Quando que eu posso fazer uma prece? E daí na doutrina espírita tem lá, a todas as horas, mas sempre visando o bem, o bom e o belo, né? Então, a qualquer momento eu posso fazer uma prece, né? Em qualquer lugar também. Só que nós temos que ter o momento apropriado, né? Na época ali prévia a Cristo, os povos lá, os judeus, eles faziam preces antes das batalhas, né? Para que eles pudessem massacrar de uma maneira mais poderosa os inimigos, né? Antes das guerras, né? Se fazia prece também para bens materiais, né? Então, a prece, ela tem que ter um objetivo nobre. Ela não pode ter um objetivo mesquinho, material. E, claro, nem se diga visando o mal de alguém, né? Tem um vídeo na internet muito famoso, o pessoal pode procurar lá, chama A Oração da Propina. Que é o quê? Era um grupo de pessoas lá que eram os corruptos, né? Os políticos corruptos aí de uma cidade. E eles tinham pego um saco de dinheiro. Daí um deles lá falou, vamos fazer aqui uma oração aqui sobre esse saco aqui, né? Que a gente conseguiu e tal. E fizeram uma oração. Obrigado, Senhor, pelo dinheiro e tal. Oração da propina. Pode procurar lá no YouTube lá que vocês vão achar. Então quer dizer, eles estão agradecendo pelo roubo, né? Que eles fizeram. Por um dinheiro ali que eles roubaram de outras pessoas, né? Então a gente vê o equívoco, às vezes, né? De achar que Deus está apoiando, né? Esses casos aí, né? Então sempre que nós temos um objetivo que não é nobre, a oração não cabe, né? A oração aí não caberia. Em Marcos, capítulo 11, 25, ele tem uma outra dica ali que ele fala: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as ofensas. Ele é semelhante àquela outra frase de Jesus, né, que fala, se você está indo para o altar colocar a sua oferta e tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta, se reconcilia com o seu irmão, depois você vem e deixa a sua oferta no altar, né? Então, aqui, dentre as muitas interpretações que nós podemos dar nessa passagem, nós podemos dizer que a gente tem que procurar sempre ter o coração o mais puro possível, quando nós tentarmos, né, quando nós procurarmos conversar com Deus. Porque se eu tenho o coração cheio de iniquidade, né, que é como Jesus falava, né, vós que tendes o coração cheio de iniquidades, né? Então, se eu tenho ali mágoas, ressentimentos, pensamentos maus, desejo de fazer mal para alguém, revolta, desejo de vingança, né? Tudo isso prejudica a oração.
porque a fonte, que é o nosso coração, ela está ali meio contaminada já, né? Então a gente tem que procurar ter, né, o coração mais puro possível, tentar perdoar, relevar ofensas, né? Não ter sentimentos de vingança, de revolta, né? Todos esses sentimentos, esses pensamentos, esses comportamentos prejudicam, né? Por isso que ele fala assim, Deus não vos perdoará as ofensas. E a gente fala, nossa, será que Deus não perdoa, né? É claro que perdoa, porque Jesus recomenda que nós perdoemos 70 vezes, 7 vezes, né? E nós somos humanos. Então, que dirá Deus, né? Deus nos perdoa infinitas vezes todos os dias. Mas aqui tem que ser uma linguagem um pouco mais pesada por causa dos corações duros que tinham naquela época e que até hoje nós temos, né? Então, se a gente não tem um contraste forte, às vezes a gente não leva muito a sério, né? E quando a gente lê o Evangelho, tem uma passagem de Jesus que ele fala, né? Bata e se abrirá, busque e acharás, pedi e obtereis, né? Inclusive tem uma frase de Jesus, tudo o que te pedires, tendo fé, vos será concedido. E daí a gente pensa, nossa, mas eu já pedi tantas vezes para ganhar na Mega Sena, né? Nunca ganhei. Pedi tantas vezes para comprar um carro zero, novinho, nunca consegui comprar, né? Será que Jesus estava mentindo, né? É que, na verdade, ali no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espírito, né, naquela parte que ele chama Instruções dos Espíritos, ele fala, o que mais vós pedis são sucesso nas vossas intenções materiais, né? Por isso que você não é atendido. Agora, se pedires coragem, paciência, resignação, sempre sereis atendidos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, quando nós formos pedir alguma coisa, nós temos que pedir essas virtudes. Coragem para conseguir passar pelos obstáculos, paciência e resignação. Porque o que no fundo a gente gostaria era que nós fôssemos igual o Aladim, né? Tem a história lá do Aladim que ele tem a lâmpada, né? Ele esfrega lá, aparece o gênio. Aí ele fala, mestre, que desejas? Eu quero uma montanha de ouro. Ele, tom! O que queres? Quero ser o rei aqui do reino. E na verdade a gente não quer ser igual ao Aladim, porque o Aladim só tem 3, né? A gente gostaria de infinitos pedidos, né? Então, o mais engraçado no livro é que o Aladim também não merece, né? Porque o Aladim ele era um ladrãozinho lá na história, né? Quem teve a curiosidade de ler a história, o Aladim era meio malandrinho lá, ele roubava umas coisinhas, né? Aí ele acha a lâmpada e vira o sultão, né? Então, no fundo, a gente gostaria disso, né? Agora, já imaginou se cada pessoa no planeta tivesse todos os desejos atendidos, né? Que caos que seria, né? Então, Deus age como aquele pai que leva o menino no dentista, né? O menino vai chorar, aquela criancinha pequena vai chorando, só de ligar a maquininha lá já começa a chorar, mas sabe que se não levar o menino lá para obturar o dente, vai infeccionar, vai causar um monte de problema, a criança pode até morrer. Então Deus age assim conosco, né? E Kardec, ele fala que a prece pode ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, né?
Não sei se tem alguma estatística, mas eu acho que pedido deve ser 99,99999% das vezes, né? Agradecimento 0,00001%. Glorificação deve ter um pouquinho mais, né? Mas o que mais a gente faz é pedir mesmo, né? E é normal pelo nosso estado espiritual aqui no planeta de provas e expiações, né? Somos eternos pedintes nas diversas encarnações que a gente teve. Mas nós podemos agradecer também, né? Agradecer a Deus por todas as coisas boas que nós temos, né? Eu estava vendo uma estatística lá, se nós temos um teto, água quente, comida disponível na geladeira, acesso a antibiótico, a remédios e tal, nós já estamos na frente de milhões e milhões de pessoas no planeta, né? Só por nós termos isso. Então, nós temos muito o que agradecer, né? E temos que aumentar ali essa porcentagem entre pedido, agradecimento e glorificação nas nossas preces. Podemos fazer preces por nós mesmos, por outras pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, né? Podemos fazer preces para todas essas pessoas. E quando nós oramos, como que essas preces chegam a Deus, né? Essas preces, elas têm intermediários, que são os espíritos superiores, nossos tutores, né? Então, os espíritos superiores, eles ouvem, eles catalogam, né? E eles buscam a atender às nossas preces quando tem um fim nobre, né? Só que, de uma maneira ou de outra, todas as nossas preces com estes fins chegam a Deus, porque nada no universo acontece que não seja por vontade de Deus, né? Tem uma frase muito famosa de Jesus também no Evangelho que diz, né? Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, e todos os fios do seu cabelo estão contados. Então, nossas preces, né? Elas chegam a Deus de uma maneira ou de outra, porque Deus é a causa primária de tudo. Então, quando oramos a Cristo, a Jesus, né? No fundo também estamos orando a Deus, né? Porque Deus é o início e a causa de tudo. O poder da prece, ela está no pensamento. Não depende de palavras, do lugar e nem do momento em que está sendo feita, né? Pode ter uma assembleia de centenas de pessoas, se aquelas centenas de pessoas não estão unidas num propósito nobre e bom pelo pensamento, aquela prece é inócua. Se tiverem uma ou mais pessoas ou duas com um pensamento firme, com um objetivo nobre, aquela prece tem força, né? Tem até um texto muito interessante, que é uma crônica, né? Que tinha dois espíritos de uma certa ascensão espiritual, que eles ficavam num plano em que as preces aqui da Terra, elas subiam e como raios, né, eles conseguiam ver o alcance das preces. Então algumas mal chegavam na crosta ali, né? Outras passavam da crosta, algumas chegavam no plano que esses espíritos com um pouco mais de evolução estavam, e um dia eles viram uma que ela saiu e foi como um raio e passou, e foi para uma esfera altíssima, que eles só conseguiam vislumbrar, eles não tinham acesso, né? E eles ficaram super
enternecidos por aquilo, falou: nossa, olha essa prece, eu nunca tinha visto uma prece que alcançasse aquelas esferas tão altas, né? E daí eles falaram: vamos ver de quem é, né? Porque era de uma pessoa encarnada na Terra. E daí eles foram ver, né, de onde tinha saído, né, de qual espírito era aquela prece. E eles chegaram lá, tinha um casebre pobre, né, com uma rocinha assim do lado, uma criação de galinha, né? E foram ver, tinha um senhor lá de uma certa idade, né, que quando ele saía para trabalhar, né, ele pegava a enxadinha, ia ali do lado da horta, tirava o chapéuzinho e falava: Senhor, abençoe meu dia que eu vou trabalhar. E saía, igual um raio, né, igual um foguete. Então você vê, era uma prece curta, singela, concisa, mas muito provavelmente aquele espírito era cheio de fé, de bondade, né? Tinha o coração puro, então chegava nas esferas mais altas, né? Que nem aqueles espíritos com um pouco mais de envergadura moravam, ia lá para cima, né? Então eu acho que é um exemplo muito legal da prece, né? Que você vê, não era uma prece longa, rebuscada, não, eram palavras simples. Então quem dera um dia, né, que conseguíssemos chegar nesse nível, né? E um dia vamos chegar, com certeza. Tá bom? Muito obrigado, espero que todos tenham uma ótima semana e até uma próxima. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, é com muita gratidão que agradecemos por tudo que aqui ouvimos, por tudo que aqui aprendemos. E te pedimos sempre para conosco estar, para que possamos ter sempre por objetivo colocar em prática o que a gente aprende, para nos tornarmos assim pessoas melhores. E gostaríamos ainda de aproveitar esse momento para encaminhar as nossas melhores vibrações para todos aqueles que estejam sofrendo pelo frio que chegou, seja por um resfriado, por uma doença, e muito também por aqueles que não têm abrigo, nem roupa suficiente. Que todos os corações possam ser acalentados, que possamos ter uma boa semana e que possamos estar aqui semana que vem novamente com o coração aberto a novos ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus.